Então, eu consegui, eu estou gravando aqui. Equações diferenciais seria o nome da disciplina. Matemática aplicada está separado a gente separou em duas partes, que é a parte dos números complexos, que é uma parte que, teoricamente, dentro dessa disciplina, é algo que você já deveria saber, aquela parte de números complexos. Aí, então, foi dada uma pequena revisão ali na frente. Para alguns foi novidade, para outros, não. Mas a disciplina, o foco da disciplina mesmo é equações diferenciais e as maneiras de resolver as equações diferenciais, os métodos para resolver equações diferenciais. Então, a disciplina, ela vai dar os tipos de equações diferenciais, características de quais são os tipos de equações, e vamos abordando os tipos de primeira ordem, de segunda ordem, até chegar na resolução de equações diferenciais por séries. Então, esse é basicamente. A disciplina em si, ela é equações diferenciais. Então, a gente já falou sobre equações diferenciais, porque essa aqui é mais uma revisão de algo que já foi dado. As equações diferenciais, elas fazem parte de toda a engenharia. A engenharia, ela saiu daquela engenharia rudimentar, da engenharia você vai montando e fazendo, do tentativa e erro, e passou a ser uma engenharia de projetos, uma engenharia de protótipos. As equações diferenciais, elas surgiram quando o Newton descobriu o cálculo diferencial integral, e a gente evoluiu mais de 1000 anos em teorias, porque só foi possível a construção de motores, otimizar motores, construir equipamentos, analisar processos, utilizando equações diferenciais. Porque tudo que está em movimento é uma equação diferencial, que é uma variação, equação das variações. Eu tenho sempre o quanto uma variável está variando em função da outra. Então, quando você estudou o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, esses 3 cálculos aí, 4 cálculos, eles são o suporte para a disciplina de equações diferenciais. Você aprendeu o cálculo diferencial para resolver equações diferenciais. O cálculo diferencial é apenas uma pequena parcela desse problema, que ele vai sendo diluído em cada semestre, só que basicamente o cálculo é um pacote de 2 anos. Então, em 2 anos, você aprende o que são derivadas, aprende o que são integrais, para poder resolver equações diferenciais. Então, a engenharia, basicamente, utiliza as equações diferenciais para resolver todo e qualquer processo. Então, o que é que nós vamos estudar aqui? Onde elas aparecem, quando devemos estudar as leis que descrevem a natureza e modelos matemáticos de observação. Porque, basicamente, você tem um problema, você vai fazer um projeto desse problema, você vai escrever esse problema e vai analisar quais são as forças que estão atuando nesse problema. E depois dessas forças que você analisou tudo o que ocorre, por exemplo, eu tenho uma bola que vai cair. Você tem uma bola, essa bola, ela está aqui, essa cola aqui, eu solto ela. Ok. Qual o problema? O problema é um problema de eu soltar essa cola. Quais são os efeitos que vão causar? Essa cola vai cair. Por que ela cai? Porque existe uma força que está puxando essa cola para baixo, a gravidade. Então, quando eu vou escrever as equações desse movimento aqui, eu vou pensar, existe a lei de Newton que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração que está puxando essa bola é a gravidade. Então, eu tenho massa vezes a segunda derivada da posição, que é a aceleração, é igual ao somatório das forças que aplicam aqui. Então, você tem uma equação diferencial que descreve o momento, o instante
daquele objeto. Então, isso vale para motores, para sistemas físicos, sistemas elétricos, sistema mecânico, sistemas aerodinâmico, hidráulico. Toda a parte que envolve engenharia vai trabalhar com equações diferenciais. E o que nós vamos fazer na disciplina é apresentar as principais equações diferenciais e apresentar soluções das principais equações diferenciais e você saber identificar algumas que não vão ter soluções, porque existem infinitas e nós vamos trabalhar apenas com algumas. Então, uma equação diferencial é uma função que envolve as minhas variáveis, por exemplo, aqui, x, y e suas derivadas. Então, eu tenho uma função y que depende de x, é um y de x, e uma equação que eu tenho variável y, variável derivadas de y em função de x, e x como variável dependente, não, x é a variável independente, e y e suas derivadas são as variáveis que dependem de x. Então, por exemplo, aqui, eu tenho y' igual a cosseno de x. Então, dy dx igual a cosseno de x. Eu tenho uma equação que envolve derivada de y, quando não está dizendo, quando está nessa notação aqui, y', está implícito que a derivada é em x. Senão, eu vou ter que dizer em qual derivada vai ser. Então, um outro exemplo aqui, y duas linhas mais 4x igual a zero, é uma equação de segunda ordem, e eu tenho aqui uma equação de terceira ordem, que é a terceira derivada. A ordem, a gente já comentou na sala de aula como é que eu vejo a ordem, como é que eu vejo o grau. Então, classificação das equações diferenciais. As equações diferenciais podem ser classificadas levando em conta as características: número de variável independente da função incógnita, número de funções, estrutura da equação e ordem da equação. Então, isso aqui a gente viu em sala de aula. Quanto ao número de variáveis independentes, a equação diferencial pode ser ordinária ou parcial. Ela vai ser ordinária quando você só tem apenas uma variável como variável independente. Então, ela é ordinária porque você só tem, por exemplo, y em função de x. Então, é uma função de uma variável somente. Eu tenho uma função y em função de x e todos os resultados dela são pares ordenados. O x e a função de x. Então, a gente chama essas equações de equações diferenciais ordinárias. Aqui é o caso, por exemplo, eu tenho uma derivada aqui, uma resistência que multiplica a minha, o dq dt, 1 sobre c, q, t, v. Observe que a variável q depende do tempo e o potencial depende do tempo. É uma equação diferencial ordinária porque as derivadas dependem somente do tempo. Aqui, nesse caso, no exemplo 2, que é uma equação conhecida, a equação de Laplace, essa equação aqui, eu tenho uma variável u, que é uma variável que depende de x e depende de y. Então, ela possui derivada, tanto derivada parcial em x e derivada parcial em y. Quando é uma EDO, o símbolo é dt. Quando é uma derivada parcial, o símbolo é o round. É o símbolo de parcial. Então, logo na própria equação, você consegue distinguir se nós estamos falando de uma EDO ou de uma EDP. Esse curso aqui, nós vamos falar somente de equações diferenciais ordinárias, sempre EDO. O próximo curso, nós vamos falar de EDP, na Matemática Aplicada 2. Então, quanto ao número de incógnitas, se o problema envolver apenas uma função incógnita, então teremos uma única equação diferencial, podendo ser ordinária ou parcial.
Um exemplo aqui, um sistema de equações. Eu tenho, por exemplo, a derivada de x no tempo é igual a um y de t, e tenho a derivada de y no tempo igual a um x de t. Isso aqui é um sistema que envolve duas incógnitas, x de t e y de t. Então, podem aparecer sistemas de equações diferenciais, pode aparecer equações com coeficientes constantes, com coeficientes variáveis, e o nosso objetivo é identificar o tipo de equação e aplicar o método correto. Não existe um método que resolve todas, então nós vamos aprender uns 3 ou 4 métodos para resolver de primeira ordem, depois nós vamos para a equação de segunda ordem, e depois nós vamos seguir aplicando outros métodos, que é transformar de Laplace e séries. Então, eu falei em sala de aula a definição de ordem, só lembrando, a ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que aparece na equação. Então, a maior derivada que eu tenho aqui é a primeira derivada de y. Então, isso aqui é uma equação de primeira ordem. O exemplo 2, eu tenho a segunda derivada aqui. Segunda derivada, segunda ordem. Não interessa se eu tivesse um parêntese aqui elevado à quinta, eu olho a ordem, eu só olho a derivada. É segunda ordem porque é a segunda derivada. Esse daqui, eu tenho a terceira derivada em y, segunda derivada aqui. Então, a ordem dessa equação aqui é a ordem, terceira ordem. A estrutura. Então, essa equação, ela pode ser classificada como linear ou não linear. Então, ela é linear quando a incógnita e suas derivadas aparecem de forma linear na equação. Uma equação diferencial de ordem n pode ser escrita. Observe aqui, eu tenho essa função que está multiplicando aqui, essa função A0 de t, A1 de t, A2 de t, ela não contém y. Ela não contém y. Então, observe que eu tenho y puro, y', y duas linhas, y elevado a n. Para eu observar que uma função é linear, ele tem que estar aqui, o maior expoente da função y e de suas derivadas tem que ser 1. Eu não posso ter aqui um y ao quadrado, um y' elevado ao cubo, não posso ter seno de y, não posso ter logaritmo, nem nenhuma função trigonométrica, nem exponencial para y e suas derivadas. Mas para a variável que é independente, a função que está aqui, por exemplo, aqui eu poderia ter um seno de t, um cosseno de t, um t elevado à quinta. Isso, ela seria linear. Ela só caracteriza a não linearidade se o y e suas derivadas é que tiverem expoentes diferentes de 1, ou raiz quadrada, exponencial, esse tipo de coisa. Então, você olha sempre para a variável y e as suas derivadas para saber se ela vai ser linear ou não. Por que é importante? É importante porque as soluções dos métodos que nós vamos aplicar aqui, a gente tem que saber se é linear para o método ter validade. Então, você vai verificar primeiro se a equação é linear, para depois você aplicar. Caso contrário, ela é dita não linear. Então, como são as soluções de equações diferenciais ordinárias? A solução de uma equação diferencial é uma função. Essa função, como ela é resultante de uma integração, a solução de uma equação diferencial ordinária é uma família de curvas que possui determinadas características. Toda aquela teoria que nós aprendemos na parte de integrais, no cálculo 2,
ela vai ser aplicada aqui também. Uma coisa importante salientar é, por exemplo, se eu tenho a primeira derivada, eu vou ter uma solução, uma família de curvas. Se eu tenho a segunda derivada, eu vou ter duas soluções, linearmente independentes. Se eu tenho N derivadas, eu vou ter N soluções. Então, se você está resolvendo uma equação diferencial de ordem 3, você vai ter que encontrar 3 soluções linearmente independentes. Vocês já fizeram álgebra linear, né? Então, o que é uma solução explícita? Seja φ de x uma função real, definida em um intervalo, derivável até a ordem n, para todo x pertencente a i. Por que ela tem que ser derivável? Porque se a derivada não existe, você não tem uma equação diferencial. Então, para uma função ser solução, ela tem que ser derivável e contínua. Diz que φ de x é uma solução explícita ou simplesmente uma solução da equação diferencial no intervalo se ela está definida para todo o intervalo, x pertence ao intervalo, ela está definida, e a função é igual a zero para todo x pertencente a i. Então, ela anula a função naquele intervalo. Você tem o zero da função para aquilo. Quando você substitui aquela equação, a função solução dentro dessa equação diferencial, torna essa expressão aqui uma verdade. Então, se eu substituo aqui e resolvo, isso vai dar zero. É uma igualdade, logo, esse x pertence ao intervalo e ele é uma solução. É que nem você tem uma equação do segundo grau, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a zero. Existem dois valores que transformam essa expressão em verdade. Quando você substitui esse valor, essa equação zera. Então, é uma verdade disso aí. Curvas integrais. As soluções das equações diferenciais, essas soluções, elas são curvas. Então, se eu tenho um EDO de primeira ordem, um EDO de primeira ordem porque eu tenho a primeira derivada. A primeira derivada, dy dx, é igual a essa função. Então, é uma família de curvas chamadas de curvas integrais. Existe uma relação de cada ponto xy a uma reta tangente, a curva integral que passa pelo ponto e tem coeficiente angular m igual a f de xy. Porque f de xy aqui dado é uma derivada. Então, isso aqui é o coeficiente angular de uma reta. Vocês lembram que a definição de derivada era o coeficiente angular da reta que é tangente à curva naquele ponto. Então, observe o seguinte. Quando você resolve uma equação diferencial, por exemplo, eu tenho uma equação diferencial y' igual a x sobre y. Essa é uma equação diferencial separável, onde eu tenho dy dx é igual a x sobre y. Separei as variáveis, vocês já sabem do que eu estou falando, isso já foi visto em sala de aula. A solução dessa equação diferencial é uma função x ao quadrado menos y ao quadrado igual a c, a constante. Essa solução aqui, que é uma hipérbole, ela fornece várias curvas que estão variando entre si a menos de uma constante. Então, por conta disso, a solução de uma equação diferencial é uma família de curvas que possui a característica de serem diferentes entre si a menos de uma constante. Então, quando eu digo que a solução de uma EDO são curvas integrais, essas curvas integrais são famílias de curvas que possuem a característica de satisfazer aquela equação a menos de uma constante. Então,
Depois disso, nós vimos os métodos de resolução de equações diferenciais. O primeiro método que a gente viu foi o método, na verdade, o primeiro e único, né? Método da separação das variáveis, que foi o objeto da lista de exercício. Eu fiz essa apresentação na sala de aula. Basicamente, uma equação diferencial de primeira ordem permite ser resolvida por separação de variável mxy dx mais nxy dy igual a zero. Esse formato aqui é bom vocês lembrarem que os próximos métodos nós vamos falar dele, que é exatamente, nós vamos chamar de equações exatas, equações lineares, mas todas elas terão essa característica. Ela vai ser chamada de separável quando essa função m e n, elas podem ser separadas. M pode ser separada entre x e y, e n separada entre x e y, duas funções. Então, pelo cálculo que a gente fez em sala de aula, eu consigo separar as duas, e no final eu posso integrar de forma separada. Isso aí vocês olham no caderno que vocês têm um exemplo. Quem não estava na sala de aula, dá uma olhada na apostila que tem lá isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Então, as separáveis, que são os exemplos que foram feitos na lista de exercício, é sempre possível você separar para um lado o dx e separar para o outro lado o dy, aplicar a integral nessas funções e resolver de forma separada. Então, as equações separáveis envolvem álgebra e integrais somente. Então, exemplo 1, determine a solução da equação diferencial, y' igual a x ao quadrado, 1 mais y ao quadrado. Observe que y' dy dx, x ao quadrado, 1 mais y ao quadrado. Eu posso aplicar a propriedade produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu tenho 1 mais y ao quadrado dy, x ao quadrado dx. Ela é chamada de separável, porque eu consigo separar desse lado aqui o y e do lado de cá o x. Por isso, é uma equação separável. Essas são as mais simples de serem resolvidas. Então, aplico o integral de um lado, integral do outro. Esse lado eu integro em y, esse lado eu integro em x. A integral de 1 é y, a integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, igual a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais uma constante. Observe que você poderia ter colocado duas constantes, uma do lado de x e uma do lado de y. Só que nas equações diferenciais, você não precisa colocar as duas, basta uma. Por quê? Se eu colocasse uma aqui, eu teria mais C1 e aqui mais C2. Passava o C1 para o outro lado, teria C2 menos C1. Uma constante menos outra constante daria outra constante. Por essa razão, eu coloco somente o C. Eu estou olhando para o lado, estou falando com o microfone aqui. Eu estou com o microfone aqui do lado do notebook. Aí, às vezes, eu me pego olhando para o microfone, para o áudio fica bom. Então, por isso que eu estou olhando para o lado. Então, a solução de uma equação, você só precisa colocar uma constante. Você resolve a conta toda e bota a constante. Mais na frente, você pode aprender o melhor local para colocar a constante. Mas a solução, ela não vai modificar, porque uma constante é sempre uma constante. Só que dentro das operações, você tem que tomar cuidado, porque após a operação feita, se eu quiser resolver, por exemplo, aqui, se eu quisesse passar uma raiz quadrada para o outro lado, a raiz quadrada não seria só a raiz da constante, seria uma raiz da expressão toda do outro lado. Então, a constante estaria dentro da raiz. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Então, a solução dessa equação diferencial, y ao cubo sobre 3x ao quadrado mais 3 mais c.
Quando a equação é dada dessa forma, nós chamamos de solução implícita. Normalmente, a gente sempre tem que escrever y em função de x. Quando não consegue, você pode deixar dessa forma e é chamado de solução implícita. Quando você consegue, é chamado de solução explícita. Então, na maioria das vezes, a gente quer sempre a solução explícita. Só quando não é possível, ou quando não é tão trivial, você mantém assim essa solução. Nesse caso aqui, não é simples você isolar o y, então você deixa dessa forma aqui. Exemplo 2. Eu tenho um PVI. O que é um PVI? Problema de valor inicial. Então, esse problema de valor inicial, y' igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 2 dividido por 2y menos 1. E no y0 assume o valor de menos 1. A solução do PVI, separei dy sobre dx, o y passou para o outro lado, o x para o outro lado, integrei, eu fiquei como solução y ao quadrado menos 2y, x ao cubo, 2x ao quadrado, mais 2x mais 3 mais c. Seria bom você anotar isso aí agora, anotar essa expressão e realizar essa conta. E realizar essa conta aqui para verificar. Então, a solução do PVI, y ao quadrado menos 2y é igual a x ao cubo mais 2x quadrado mais 2x mais 3 mais c. Isolei aqui. Isso aqui era um y ao quadrado menos 2y. Como é um y ao quadrado menos 2y, eu posso completar quadrados. Eu acrescentei o 1, retirei o 1. Esse termo aqui virou o y menos 1 ao quadrado. E esse 1 que foi acrescentado aqui passou para o outro lado e somou esse 3. Ficou 4. Então, dessa forma aqui, eu consigo passar a raiz quadrada para o outro lado. E o y igual a 1 menos a raiz quadrada de x ao cubo mais 2x mais 2x quadrado mais 2x mais 4. E substituir. Quando o x é 0, o y é menos 1. Então, se eu substituir aqui, quando o x é 0, 0, 0, 0, ficou 4 mais c, o y é menos 1, ficou menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. C é 0. Então, essa é uma solução do PVI. O PVI é sempre um problema de valor inicial e é um problema particular. É apenas uma curva que possui a característica de assumir esses dois pontos aqui. É uma solução particular dessa equação aqui, porque a solução genérica é uma família de curvas com esse C. Quando eu substituo um problema de valor inicial, eu isolo e tenho somente uma solução. Então, o problema de valor inicial, a solução dessa equação é isso aqui. Desenhando o gráfico dessa equação, que é a solução, é essa função que passa aqui nesse ponto e desce. Então, essa é uma solução do problema do valor inicial. Se não fosse um problema de valor inicial, é o exemplo 3, é a mesma equação aqui, eu resolvi da mesma forma, integrando em y ficou 2y ao quadrado sobre 2 menos 2y, cortou 2 com 2, e eu tenho esse c. A minha função, eu coloquei isso aqui, não era um problema de valor inicial, isso aqui foi repetido. Então, eu tenho esse c, essa função aqui. Observe que a solução dela
É uma família de curvas onde somente uma dessas curvas é quando o C é zero. Quando o C é zero, nós temos essa curva aqui. Quando o C pode assumir qualquer valor, nós temos uma família de curvas que possui essa característica. As curvas, elas não são todas iguais. A depender do valor ali, ela vai ter a característica. Elas são dependentes de uma constante. O valor dessa constante variando dentro dos números reais. Então, só recapitulando, uma equação diferencial ordinária, a solução dela é uma família de curvas que satisfazem aquela equação a menos de uma constante, porque a derivada da constante é zero. Então, quando você tem um problema de valor inicial, você fixa exatamente um ponto no gráfico onde essa curva tem que passar. Então, você está especificando um ponto de x, y, ou x0, y0, onde essa curva passa. Então, ao invés de você ter várias curvas, você vai ter somente uma que satisfaz aquilo ali. Se tiver mais de uma curva que satisfaz isso aí, esse problema não tem solução. Então, isso é que trata o teorema de Picard. Esse teorema, ele trata exatamente da existência dessas soluções das equações diferenciais. Então, as condições suficientes para a existência de uma solução única de uma equação diferencial de primeira ordem são definidas pelo teorema de Picard. O que é que o teorema vai dizer? Teorema, resumindo o teorema antes de ler ele, o teorema diz: se você tem um problema de valor inicial, só pode existir uma solução para aquela equação diferencial. É exatamente isso. É a existência e a unicidade da solução. Ela só vai existir se a função tem derivada parcial definida naquele ponto e se existe, só pode existir uma única solução. Se aparecerem duas soluções, essa equação diferencial não possui aquele problema de valor inicial. Então, teorema. Considere o problema de valor inicial, dy dx é igual a f de xy, para um y de x0, y0. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou escrevendo esse teorema como um problema de valor inicial. Eu estou dando a função e estou dando um vínculo, uma restrição para ela. Eu estou dizendo que essa função, que a solução dessa função tem que passar esse ponto. Se a função e a derivada parcial de f em função de y são contínuas na vizinhança desse ponto, então, a função tem que existir e a derivada parcial dessa função naquele ponto tem que existir. Se isso acontece, então existe uma solução única dentro dessa, uma certa vizinhança desse ponto que verifica essa condição, essa função x de x0 e y0. O intervalo onde existe a solução única pode ser maior ou menor que o intervalo onde a solução f e sua derivada parcial são contínuas. Então, ela pode existir dentro de um intervalo próximo ao ponto onde foi dado. Exemplo. Espera aí, ainda tem uma consideração. As condições do teorema de Picard são condições suficientes, mas não são necessárias para a existência de solução única. Uma condição suficiente é uma condição fraca. Uma condição necessária é uma condição forte. Quando f ou sua derivada parcial não sejam contínuas, o teorema não nos permite concluir nada. Provavelmente existe solução única, apesar das duas condições não se verificarem. E é importante salientar uma questão primordial: a existência e unicidade da solução de um problema de valor inicial. Só podemos falar da solução do PVI se ela existir e for única.
Então, se a função que você encontrou não existe derivada parcial naquele ponto, não está definida naquele ponto, por mais que você ache uma solução, ela não é um problema, solução do problema de valor inicial. Exemplo. Problema de valor inicial, y' igual a 1 sobre x. Quando y0 é igual a 0. Se eu resolvo essa equação, aplicando o procedimento aqui, dy sobre dx é igual a 1 sobre x. Passei o dx para lá, dy igual a 1 sobre x dx. Apliquei integral, integral de dy, y, integral de 1 sobre x, módulo do ln de x, mais c. Então, a minha função solução é y igual a ln de x mais c. Essa função não está definida para o ponto x igual a 0, porque não existe ln de 0. Portanto, ela não pode satisfazer a condição inicial. Então, essa solução não é solução do problema de valor inicial, apesar de existir uma função que foi resultado do procedimento. Então, ela não é solução do problema de valor inicial, porque o ln de x não está definido no ponto 0. Então, se eu aplicasse o teorema de Picard, que diz a derivada parcial de 1 sobre x dá 1 menos 1 sobre x ao quadrado. No ponto 0, ela não está definida. Logo, pelo teorema, a solução que viesse desse procedimento não seria a solução do valor inicial, porque a derivada da função nesse ponto ela não existe. A função não está definida. 2. Eu tenho um problema de valor inicial, y' igual a 2 raiz de y, também no ponto 0. Ela admite duas soluções. Quando eu aplico o procedimento aqui, dy sobre dx igual a 2 raiz de y, dy 2 raiz de y dx, desço a raiz dy sobre raiz de y igual a dx e aplico integral. A integral de dy sobre raiz de y, para quem não lembra, eu transformo raiz de y em y elevado a meio. Como ela está no denominador, vai ficar y elevado a menos meio, dy. Para integrar, eu acrescento 1 e divido. Então, vai ficar y elevado a meio, dividido por meio. Então, ficou raiz de y sobre meio. Que divisão de fração veio para cá. Essa parte continuando. O 2 foi multiplicando. Veio o 2 aqui, o 2 de cá, cortou, ficou y de x igual a x mais c ao quadrado. Isso porque eu cortei o 2 de um lado com o 2 do outro lado. É só depois você acompanhar a conta, refaz a conta. Y é igual a x mais c ao quadrado. No instante y0, c igual a 0. Então, a minha solução é x quadrado. E o y2 de x igual a 0 também é solução para essa equação diferencial. Então, esse problema de valor inicial, se eu aplicar o teorema do Picard, a hipótese do teorema não é satisfeita, porque quando eu aplico a derivada parcial dessa função aqui, derivada parcial de 2y em y, a derivada parcial dessa função aqui deu o quê? 1 sobre y, 1 sobre raiz de y.
e 1 sobre raiz de y não está definida no ponto zero. Você tem uma indeterminação, 1 sobre zero. Logo, essa função ela não possui solução. O teorema de Picard garante que essa função não possui solução no ponto y de zero igual a zero. Então, para garantir que existe a solução no problema de valor inicial e que essa solução seja única, é importante que você aplique esse teorema para verificar se essa solução existe. Então, só voltando aqui, eu tenho uma equação diferencial y' igual a 2 raiz de y. É problema de valor inicial porque y0 igual a zero. Ela admite duas soluções, só que essas duas soluções não estão definidas quando y0 é igual a zero, e o que garante isso é o teorema. Logo, esse problema de valor inicial não vai ter solução. Ok? Ele, como a hipótese do teorema não é satisfeita, porque é descontínua, esse problema do valor inicial não tem solução. Isso aí aqui. Volta aqui.